Olá, Estelares, tudo bem? Continuando com o assunto das casas, agora nós vamos falar sobre a quarta casa do mapa, que é a casa regida pela Lua, a casa natural do signo de Câncer. Falamos da casa 8 mais cedo, que é uma casa de água, relacionada a Escorpião, uma casa de água fixa. Agora nós vamos falar sobre a água de Câncer, que é uma água cardinal. Lembremos dos signos cardeais, ou cardinais, que iniciam as estações. Então, o que falar dessa casa? Tão profunda, que é a casa, o fundo do mapa, é a casa mais, digamos assim, mais íntima do mapa. A água sempre fala de intimidades, como a quarta casa, a oitava e a 12ª, sempre fala de reserva, mas a quarta casa é o lugar que a gente vai quando a gente se pacifica, quando a gente quer ficar com a gente mesmo. Sabe aquele lugar que quando você está em silêncio, você se retira para algum lugar e fica na contemplação, ou quieto, ou meditando, ou refletindo? Esse lugar é a nossa quarta casa, ela tem a ver com a alma, ela tem a ver com as nossas raízes, tem a ver com as nossas raízes étnicas também, as nossas raízes culturais, a linhagem familiar, a história da família, e tem a ver com matriz, com mãe. Claro que, como eu já expliquei para vocês em outros posts, não em vídeos, mas eu acho que em posts, que tem astrólogos que seguem uma linha de achar que a quarta casa é relacionada ao pai e a 10ª mãe. Eu prefiro pensar que a quarta casa, e confirmo com muitos mapas já feitos e estudos, a quarta casa está comumente relacionada à mãe e a 10ª casa está comumente associada ao pai. 10ª casa que tem a ver com as asas, a quarta casa tem a ver com as raízes, uma casa lunar, uma casa de intimidade, de sentimentos, representando a nossa família de origem, o início da vida, mas também ela representa, principalmente a partir da segunda metade da vida, que antigamente era após os 40 e hoje provavelmente após os 50, que é uma casa que a gente fica muito mais vivenciando no início da vida, e depois na segunda metade da vida. Claro que é um lugar que a gente vai vivenciar sempre, visto que é família, que é lar, que é base, raízes, porém, durante períodos de muita atividade, de intensa atividade, quando estamos muito produtivos, essa casa muitas vezes toma um segundo lugar, assim, ela fica um pouco mais, digamos assim, não tão forte na vida da gente. Então, o que mais podemos falar, A quarta casa tem muito a ver também com psicologia, o estudo da alma humana, o que a gente carrega. Os índios americanos costumavam dizer que quando você convida uma pessoa para entrar na sua casa, você está mostrando a sua alma para a pessoa. Então, a quarta casa tem muito a ver com essa alma, e que muitas vezes a gente só deixa transparecer para aqueles que convivem muito próximos de nós, Então, eu percebo assim que as pessoas que têm muitos planetas na quarta casa, como é uma casa lunar, elas têm muita intuição, uma ligação com a mãe ou com a família muito forte, e dependendo do planeta, esse setor será sempre, dos planetas ali habitando, esse setor será sempre uma luta, ou esse setor será sempre mais pacificado. Se tivermos planetas como Júpiter, pode ser um lugar muito bom estar em casa, porém muitas mudanças de casa. Pode ser também um lugar onde você receba muita fé, mas que esteja sempre recebendo pessoas saindo, entrando, e que você mesmo mude muitas vezes. Júpiter ou Sagitário, se você tiver um Netuno, talvez ali você receba uma religiosidade, mas às vezes também, se for o lado mais sombrio de Netuno, pode haver um alcoolismo, pode haver questões relacionadas a drogas, Mas, em primeiro lugar, vamos ver o lado luz, Netuno geralmente remete à religiosidade, fé, transcendência. Se tiver a Vênus, é um lugar pacificado, um lugar de beleza, um lugar de harmonia.
Se tiver Marte, é um lugar de luta, que muitas vezes a pessoa que tem Marte na quarta casa está sempre à frente da família, sempre batalhando pela família, sempre assim, como se tivesse sempre de sentinela, né, guerreira ali. E se tiver Saturno, pode ser uma casa muito, assim, em que tenha tudo muito estruturado, mas às vezes uma certa frieza, ou uma linhagem de família muito tradicional. E então a gente tem que ver muito, se tiver uma lua, existe o aconchego, existe aí fortalece e refortalece a ligação com a mãe. Então é um local que tem que ser estudado, né? Como eu já falei, as casas íntimas são e de reserva são a casa 4, 8 e 12. Na quarta casa é isso, quando você convida alguém para entrar na sua casa, você está abrindo a alma para a pessoa. Então a quarta casa, eu pergunto para você, olhando o seu mapa, você é uma pessoa mais aberta ou mais reservada? Você gosta de, digamos assim, bastante interação, ou você prefere um pouco mais assim, algo mais acolhedor, mais íntimo, né? Tudo isso está na quarta casa. Você tem bastante ligação com as suas raízes familiares, você honra suas raízes, pesquisa sobre elas, pesquisa sobre as histórias familiares, ou para você está tudo bem, está tudo certo, com as informações que você recebeu, você está tranquila ou tranquilo. Então isso é na quarta casa. Quem é o regente da quarta casa é a Lua. Então se a posição da Lua no mapa quando você nasceu, né, e correlacionada à quarta casa, diz muito da maneira como você expõe seus sentimentos, da maneira como você é profunda ou não, né? E não tem nenhum problema se a pessoa for uma pessoa mais de relações exteriores, não tão profunda, porque assim é isso que ela veio vivenciar nesta vida. E também, obviamente, os primeiros cuidados, né? Digamos assim, como eu conversei com vocês sobre a oitava casa, os descuidos nessa área, eles vão ser muito evidenciados na oitava casa, ou seja, o descuido com o bebê, né? Ou ao contrário, os cuidados com o bebê, conforme você recebeu essa energia, né? Como é que você, quando era pequenininho, quando era bebezinho, era totalmente dependente da sua mãe ou do cuidador ou da cuidadora. Depois você passa a ficar mais independente, mas de qualquer maneira você está recebendo uma educação, você tem um lar, né? Como é que você recebeu esse lar? Como é que você introjetou esse ambiente? É mostrado na quarta casa. Então, muitas vezes uma família tem 4, 5, 6 filhos. Cada um vai ter um fundo do céu. Muitas vezes cada filho tem um signo e planetas no fundo do céu. Porque cada pessoa vai receber aquilo, o ambiente à sua volta de uma maneira. E é o que é mostrado muito, claro, pela tríade principal, Sol, Lua e Ascendente, e pelos planetas na quarta casa. Então, é uma casa de memórias, de lembranças, de família, de linhagem familiar, de histórias da família, de mãe, né, de mulheres da família, muitas vezes, né? E também de quanto você quer se expor ou não, de quanto você sente harmonia com relação a você mesmo, né? Você consegue ficar pacificado, você consegue meditar, você consegue... vamos supor, uma pessoa com Urano na quarta casa. É uma pessoa, no mínimo, agitada, né? Urano é irreverente, traz uma energia muito rápida, de circulação rápida, de novidades, de excentricidade, de originalidade. Possivelmente essa pessoa recebeu uma educação diferenciada, se sentiu sempre estranha ou diferente, original perante os outros da família, às vezes, querendo coisas diferentes, possivelmente muito inteligente, né? Então a gente tem que ver os planetas ali, digamos assim, ancorados. E você? Vai dar uma olhadinha agora na sua quarta casa? Depois diz para mim aí nos posts. Quem é o regente dessa quarta casa? Quais são os planetas que habitam? O que você sente com relação a isso? Como é você e sua mãe? Como é você e sua família? Ok? Um beijo, fiquem com Deus e ótimo final de domingo.